E a última coisa antes do... A última não, a última antes do pastor Naor. Eu tinha esquecido. Vem cá, Luiz. O último testemunho do evento. Lembra do que eu falei da dívida de milhões? Vou deixar esse irmão dar um testemunho para você, que eu creio que vai encher o seu coração de fé, para crer o quê? Que se Deus fez na vida dele, vai fazer na sua também. Pastor, mas eu não estou devendo milhões não. Bom demais, já começa positivo. Porque você está devendo milhões, eles estão negativos. Aí Deus tem que te dar, quita primeiro que está negativo, para depois sobrar. Você não está devendo? Bom, top, já adiciona, fica mais. Mas ouve agora o testemunho dele, deixa Deus usar ele para gerar fé no seu coração. Amém. 8 minutos. Me ajuda. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Sabe que um dia, conversando com o pastor Luiz, eu perguntei para ele: pastor, como que eu faço para não deixar a graça cevar na minha vida? E eu achei que ele ia falar para mim: ó, você vai para Guapó a pé 3 vezes e tal. Mas enfim, ele virou para mim e falou assim: você tem que testemunhar. O pastor Rafael estava perto e falou assim: deixa para mim que eu vou resolver sua vida. E cá estou eu. O meu testemunho começa em 1999, quando eu era um residente, como qualquer outro, aqui no Hospital do Câncer, aqui em Goiânia, e me deu uma vontade de pedir um estágio no Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. E aí eu pedi esse estágio, e pela graça de Deus, a Bíblia diz que Deus te ama desde quando você era inimigo dele. E pela graça de Deus eu consegui esse estágio lá, porque o meu currículo não merecia de jeito nenhum essa oportunidade, mas eu consegui. E fui para lá para ficar 3 meses e fiquei 3 anos. Quando eu voltei para Goiânia, eu passei a ser uma novidade aqui em Goiânia. Um oncologista que tinha acabado de chegar do Hospital Sírio-Libanês. As clínicas aqui todas me queriam para trabalhar, e uma delas me ofereceu uma sociedade de 10% para eu pagar com o trabalho, que eu não tinha dinheiro para pagar essas cotas. E eu aceitei, comecei a trabalhar, e de 2003 até 2010, eu ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro, dinheiro que eu nunca imaginaria que eu teria na vida. Eu ganhei nessa clínica, trabalhando como oncologista. De 10% das ações eu fui para 30%, fui para 50%, mas a Bíblia diz o seguinte, que de tudo que você deve guardar, você guarde o coração. E eu perdi o coração. Aquele tanto de dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida, aquilo me dominou de uma forma que o Deus que eu passei a adorar foi Mamon. E quando você adora Mamon, tudo de ruim vem junto com Mamon. Vem orgulho, vem vaidade, vem prepotência e várias outras coisas que não prestam. E eu me desentendi nessa época, em 2010, com os meus sócios, comprei os outros 50% deles, montei uma holding, criei um grupo de empresas que teria o objetivo de cuidar de paciente de câncer até a prevenção, da prevenção ao último dia de vida dele em casa. Enfim, eu, como diz o pastor Luiz, fiz uma bagunça na minha vida. E em 2014, eu fui sondado para ser comprado por uma grande rede de medicina que tem no Brasil, chamada Redditor. E essa Redditor contratou uma empresa grande de auditoria, chamada Ernst Young. E essa Ernst Young veio aqui para Goiânia e fez uma auditoria no meu grupo de empresas. E depois dessa auditoria marcaram uma reunião, e eu cheguei nessa reunião. Quando eu entrei na reunião, tinha um grupo de gerentes meus, a auditoria, e eu não vi ninguém da Redditor na reunião. Sentei na reunião, a auditoria começou a apresentar o relatório, e nesse relatório, nesse dia, eles me mostraram que em 2014 eu tinha uma dívida de 22 milhões de reais. E nesse dia, então, eu ainda não acessei esse relatório, mas eu vou acessar, e em nome de Jesus vou contratar essa auditoria para continuar a auditoria depois, para provar que o que aconteceu não é possível, foi milagre, em nome de Jesus. Enfim, eu saí dessa reunião muito triste, e eu concluí que a Ernst Young deve ter entregue um relatório para a Redditor dizendo o seguinte: olha, não compra esse grupo de empresas porque são insolventes.
Enfim, irmãos, aquilo ecoou como uma bomba dentro da minha empresa. Eu perdi muito poder de compra, poder de pagamento depois daquilo, e eu perdi todo o grupo clínico que trabalhava comigo. Eu tinha pelo menos 20 médicos no primeiro escalão comigo, mais uns 50 no segundo. Todos eles saíram porque, glória a Deus pela vida deles, mas eles saíram porque realmente eu não tinha como continuar pagando, né, o trabalho deles. Enfim, chegou um mês que eu dormi faturando 6 milhões e acordei faturando 300 mil reais. E a minha dívida estava lá. E essa dívida que eu estou falando não era atualizada, hein? Se atualizasse, o número era outro. E aconteceu que muitas coisas ruins começaram a acontecer comigo. Eu tive a oportunidade de conhecer pelo menos 60 oficiais de justiça que iam até a minha casa ou até o meu consultório me levar intimações. Eu cheguei a ter 363 ações trabalhistas. Antes disso, eu cheguei a ter 504 funcionários. E eu tinha uma folha de pagamento da ordem de 1.350.000 por mês. E tudo isso aconteceu, foi acontecendo. Eu e a minha esposa, que está em pé ali, glória a Deus pela vida dela, que tem aguentado tudo. Eu não falo deserto mais, irmão. Eu aprendi com os coaches, a gente fala processo. Eu tenho aprendido que tem aguentado todo esse processo junto comigo. Glória a Deus pela vida dela. Gostaria de honrar a vida dela nessa noite. E está em pé ali, ó, meu amor. Que Deus é bom, irmãos. Deus sabia as bacadas todas que eu ia tomar, por isso colocou uma rocha daquela para me segurar. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que, como diz o pastor Luiz no nosso jejum esses dias, guardadas as proporções, eu tomei algumas cuspidas também, igual Jesus. Eu cheguei a andar em carro alugado, a energia e a água da minha casa já foram cortadas. Quem sabe onde eu moro não acredita que isso poderia acontecer. Nesse dia eu tive que contar para minha esposa tudo que estava acontecendo, porque eu era daqueles que não contava nada para a mulher. E eu tive que ser sustentado por ela pelo menos 6 meses, eu e todas as despesas da nossa casa. Eu andei em carro alugado, ou seja, quem pagava 1.300.000 de folha de pagamento, passou a andar em carro alugado. Mas Deus é bom, Deus me sustentou durante todos esses dias. E tem uma palavra que o pastor Luiz pregou em Israel, que eu queria deixar aqui para vocês, que essa palavra tocou muito no meu coração, que é a parábola do bom samaritano. Que certo homem que ia de Jerusalém para Jericó foi alcançado por alguns salteadores que quase o matou. E com isso passou por ele um sacerdote, um levita, e não fizeram nada, até que o samaritano o alcançou. Isso aconteceu comigo. Muitas pessoas que me puxavam o saco, que ficavam atrás de mim o tempo inteiro, que é o sacerdote ou levita, passou do meu lado e largou para lá. Mas o samaritano me alcançou, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui, como diz o pastor Semi, como quem sonha, dando esse testemunho aqui para vocês. E de lá para cá, depois que esse bom samaritano me alcançou, milagres têm acontecido na minha vida, né? Todas essas 363 ações trabalhistas, resta só uma, que falta 5 parcelas para ser quitada. Várias dívidas bancárias já foram pagas, vários tributos já foram parcelados, vários fornecedores já foram quitados. Eu cheguei a ter 154 ações civis, hoje já tem 84 delas que estão arquivadas. Então, eu estou aqui hoje para dizer para vocês o seguinte, que Deus pode todas as coisas. E eu não sou melhor que ninguém. Se tem algum empresário aqui hoje em dificuldade, você pode ter certeza que o Senhor vai te alcançar.
Mas tem duas coisas aqui que eu contei que são importantes. Guarde o coração. E não vai de Jerusalém para Jericó. Porque Jesus vai de Jericó para Jerusalém. Se você fizer o caminho contrário dele, vai dar ruim. Amém? Glória a Deus. E por último, irmãos, eu queria testemunhar para vocês que todo domingo que eu sento nessa cadeira aí, eu declaro que eu vou ser um grande abençoador dessa obra, para a honra e glória do nome de Jesus. E se Deus, e eu tenho certeza que Ele vai fazer, no dia que Ele me fizer grande aqui dentro, Ele vai me fazer gigante lá fora. E quando eu for gigante lá fora, aquele que falou para mim, para quem eu ia trabalhar, e que dia que eu ia fechar a minha clínica, vai chegar para mim e perguntar: o que aconteceu? Como é que você deu conta? E eu vou poder falar que foi Jesus que resolveu a parada. Glória a Deus, amém, obrigado. Topíssimo. Glória a Deus, que bênção. Aleluia. Aleluia. Eu acho difícil ter alguém aqui devendo 22 milhões e 363 processos trabalhistas. Mas se tiver, Deus vai fazer também.